Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Roberto, eu sou o chefe executivo da The House e estamos aqui hoje no segundo episódio do Cozinha ao Vivo, edição especial de lanches rápidos e hambúrgueres. E hoje eu vou ensinar a vocês a preparar o shiitake crostino. O shiitake crostino, ele é a nossa entrada que mais sai aqui na casa. Ele é super fácil de fazer, mas ele tem alguns segredinhos que eu vou revelar para vocês aí ao longo do vídeo. Esse prato foi criado desde o início do restaurante, ele está aqui desde sempre. E é um prato que sai bastante, agrada todo tipo de público. Ele é um prato vegetariano, temos opções dele vegana também, mas até para quem come carne, agrada a todos os paladares. Esse prato ele foi criado na intenção de desconstruir uma brusqueta. A tradicional brusqueta italiana é um pão, basicamente uma torrada com alguma coisa em cima, um recheio, e servido em fatias. A gente queria fazer um negócio um pouco diferente, então ele foi criado inteiro. Aí perde um pouco aquela cara da brusqueta e fica com um aspecto único, uma coisa só dele. Então vamos lá, vou mostrar para vocês os ingredientes, como selecionar e a maneira correta, a maneira ideal de preparar todos eles. Começando aqui com a nossa seleção de cogumelos. Esse aqui é o cogumelo Paris. E ele tem umas peculiaridades. Como por exemplo, ele vem sempre um pouco sujinho. O cogumelo não se usa água para poder lavar ele. Então, como ele é um fungo, ao entrar em contato com a água, ele murcha todo e você acaba perdendo qualidade. Então, o ideal para poder limpar o seu cogumelo, pode usar um papel mesmo, uma toalhinha que você tiver lá na sua casa, e vai esfregando ele levemente e tirando qualquer resíduo que ele possa ter. Pode ficar tranquilo que isso é hidropônico, geralmente ele é feito em estufas, ele também vem bastante sujeira, nem nada, é coisa bem simples mesmo de tirar. Outra coisa interessante do cogumelo é a maneira de escolher ele. Você seleciona o cogumelo por aqui. Se essa parte de dentro, próxima ao cabinho dele, ao caule, estiver branca, estiver inteira, ele é um cogumelo novo. Se ele estiver ressecado, se ele estiver com algumas partes, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ele tem um buraco. Ele cria um buraco com o passar do tempo. Se isso fica aberto ou fica muito escuro, quer dizer que ele é um cogumelo velho. Dá para usar, mas não é a mesma coisa de um cogumelo fresco. Então é assim que se deve escolher o cogumelo. Parte branca, você limpa ele com um papelzinho. Esse é o cogumelo Paris. Outro cogumelo que eu uso aqui também é o cogumelo shiitake. Esse cogumelo ele varia demais o tamanho dele, ele pode ser desde cogumelo pequenininho, ou pode ser um chapéu maior. Aqui, para o caso, como eu uso ele picado, não faz diferença não. Então você pode pegar qualquer um de qualquer tamanho. E a mesma coisa. Aqui ele tem essa parte dele mais branquinha, se estiver mais escura também quer dizer que ele é um cogumelo um pouco mais velho. E limpa-se da mesma maneira que o cogumelo Paris. E o terceiro e último cogumelo usado nessa receita é o cogumelo shimeji. No caso, eu uso shimeji preto. Existem dois tipos de shimeji, o shimeji preto e o branco. Eu gosto do preto por causa do sabor, ele dá uma cor mais legal no prato também. O shimeji, o que tem de diferente nele é que você não descasca, você não corta ele, você descasca para poder preparar. É só ir puxando ele até a base, é bem simples, ele vai saindo, ele fica inteiro, ele não fica todo despedaçado igual fica na faca, ele fica mais bonito e dá um sabor ainda melhor no seu prato. Então esses são os três tipos de cogumelos que eu uso. O tamanho dos cortes também pode variar, vai de acordo com o tamanho que você preferir, isso não muda muita coisa na receita. Eu gosto de usar o cogumelo Paris usado em 4, cortado em 4, porque ele dá mais textura, ele tem um tamanho maior, ele fica, por assim dizer, um pouco mais carnudo, você sente mais ele na boca. O shiitake, eu já uso ele mais
laminado, fatias mais grossas também, porque cogumelo, na hora que você vai grelhar o cogumelo, ele perde bastante líquido, então ele reduz bastante. Se você fizer ele muito pequenininho, a tendência dele sumir é maior. Então deixa ele um pouco maior, deixa ele bem grandinho assim, que vai ficar muito bom. E o shimeji, como eu disse, é só descascar ele e levar ao fogo também. O cogumelo já estando grelhado, lembrando, sempre fogo alto, você pode colocar nesse momento aqui, quando ele estiver dessa forma, o vinho branco e deixa evaporar um pouquinho para poder sair o álcool todo do vinho. Ele vai terminar de cozinhar os cogumelos, vai deixar ele com um pouquinho de líquido ainda no fundo. Aí nesse ponto ele fica cerca de 2, 3 minutinhos, é bem rápido. Então, o ponto ideal é esse daqui. Ele não pode secar demais, ele tem que ter um pouco ainda do vinho no fundo da panela. Aí você já pode entrar com creme de leite fresco. Eu prefiro usar o creme de leite fresco porque ele tem mais gordura. Além de dar mais sabor na sua receita, ele aguenta altas temperaturas mais do que o de caixinha. Mas o de caixinha também atende na sua casa. Pode ser feito com qualquer um dos dois. Recomendo colocar um cubo de manteiga se você for utilizar o creme de leite de caixinha. Vai adicionar mais gordura, ele não vai talhar e ele vai ficar mais saboroso no final. Agora, depois que você coloca o creme de leite, você deixa ele reduzir até ele ficar um pouco mais encorpado. E está quase pronta a sua receita. Após prepararmos o recheio, ele fica com essa consistência. Essa é a cara que o cogumelo tem que ter. Lembra quando eu disse que perde bastante líquido? O cogumelo ele vai dando uma reduzida. Mesmo sendo cortado em pedaços grandes, ele ainda dá uma reduzida. Então, recomendo novamente que faça com cogumelo um pouco maior. Fica muito bom. Agora vamos para a montagem e a finalização. O pão, eu uso uma ciabatta. Também produzimos o pão aqui na casa. É uma receita tradicional italiana. É um pão feito à base de azeite extra virgem. Então é um pão muito bom. Ele é um pouco aerado. Então ele tem uma casca do lado de fora e um miolo bem aerado na parte de dentro. Ele é um pão bem fofinho, um pouco crocante, bem saboroso e cheiroso. Corta ele ao meio, coloca o seu recheio aqui por cima. Colocou o recheio. Então você pode colocando por cima, pode colocar no meio do creme também. Eu gosto de colocar por cima o queijo brie, porque assim ele não derrete, ele não desaparece no meio do creme todo. Assim você consegue ver mais, você consegue sentir os pedaços do queijo brie. Mas pode colocar ele no meio também. Ele é um queijo com um sabor um pouco mais forte, um pouco mais acentuado. Às vezes, se você não gostar tanto do queijo, você pode colocar ele no meio da sua receita, que ele vai dar um sabor, mas um pouco mais leve do que ele assim em pedaços.
E finalizamos com queijo parmesão também. Então depois desse aqui, do queijo brie, coloca um pouco de queijo parmesão. Aí, na sua casa, se ficar mais fácil, fica muito bom também, você pode finalizar ele gratinando. Leva ao forno, 200 graus, cerca de 3, 4 minutinhos. Ele fica ótimo. O pão fica um pouco mais crocante, o queijo derrete, cria uma crosta por cima, fica muito bom. E aqui no restaurante, nós usamos o maçarico. Ele dá um sabor um pouco defumado. Ele tosta um pouquinho o queijo, ele tosta um pouco os ingredientes. Fica um pouco pretinho, mas ele basicamente dá o efeito do gratinado do forno mesmo. Então qualquer uma das opções, se você tiver um maçarico, pode usar, fica muito bom. Se não tiver, pode finalizar no forno também, que fica excelente. Então esse é o shiitake crostino. Na próxima semana, no próximo episódio, irei trazer para vocês um outro hambúrguer, que é o Melier. E para você que está acompanhando o Cozinha ao Vivo, iremos conceder um voucher de valor de 15% para poder utilizar com qualquer um dos nossos produtos. Só pedir no nosso WhatsApp, no telefone que está aparecendo aqui embaixo. Basta você utilizar o código TheHouseMinas e aproveite. Nos vemos no próximo episódio. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e sigam também @TheHouseOficial.